Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo não vai ter spoilers. Então se você ainda não assistiu a série, pode ficar aqui sem problema nenhum. Mark Millar é um dos maiores roteiristas de quadrinhos. É o nome por trás de grandes histórias na DC e na Marvel, como por exemplo Guerra Civil, Supremos, Velho Logan e Entre a Foice e o Martelo. Mas fora essas duas maiores editoras, o Mark Millar criou uma produtora particular e com ela passou a criar histórias de forma mais independente e que eram distribuídas por outras como a Dark Horse, a Top Cow e principalmente a Image Comics. Por esse seu selo particular, batizado de Millar World, o roteirista fez sucessos como Wanted, Kick-Ass e Kingsman, por exemplo. E essas histórias têm algo em comum. Todas elas se tornaram obras audiovisuais. Nesse caso, os 3 títulos se tornaram filmes. Mark Millar tem uma narrativa cinematográfica nos seus quadrinhos, então transpor isso para um filme ou uma série parece muito natural. Foi assim que a Netflix comprou os direitos de produzir essas obras do selo Millar World, e agora em 2021 a gente tem o primeiro lançamento dessa parceria, que é exatamente O Legado de Júpiter. O Legado de Júpiter foi criado em 2013 e basicamente aborda um mundo de super-heróis, mas o foco dessa história não é a luta de heróis e vilões em si, é a passagem desse heroísmo de pais para filhos. A sequência desse legado. O Legado de Júpiter tem o seu prestígio, mas não é um quadrinho tão conhecido como outras HQs de super-heróis. Então nesses casos, adaptações da obra original são mais bem aceitas. Mas mesmo assim, olhando a série como adaptação de um quadrinho, ela é bastante fiel. A série parece que pega os personagens das páginas visualmente e os coloca na tela. Os figurinos são ótimos, e até os atores se parecem aos personagens da HQ. Inclusive existem cenários e cenas idênticas sendo retratadas aqui também. E a história, ela até que é bem fiel sim, mas desenvolve as coisas de forma extremamente mais profunda. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Mas você vai entender no final por que eu tô falando isso. Agora, observando a série como série, para alguém que nunca leu o quadrinho, por exemplo, a história funciona porque te apresenta muito bem esse mundo, esses personagens e principalmente os conflitos entre eles, esse choque de gerações. Só que, por outro lado, alguns assuntos se arrastam de forma desnecessária. A série tem 8 episódios. O quadrinho principal de O Legado de Júpiter tem só 10 edições. E o live action adapta praticamente 3 edições dessas 10. Então esse plot começa a ser mastigado excessivamente às vezes. A narrativa varia entre 2 períodos de tempo, o presente e o passado, na década de 30. Esse passado aborda a busca pelo protagonista até encontrar a ilha que deu os poderes para esses personagens. E isso é bem abordado sim, mostra o desenvolvimento dos personagens, as interações entre eles, principalmente entre o trio principal, Sheldon, Walter e George. E isso é muito interessante. O outro período é o presente, onde esses heróis já estão estabelecidos há muito tempo e logo vão precisar passar o legado para a nova geração. O que levanta o debate mais interessante da série. Esse choque entre a atuação heróica da Era de Ouro e a de novos heróis mais atuais, nascidos e criados numa sociedade atual. O problema é que essa quebra de narrativa no meio dos episódios é excessiva. O tempo todo, os episódios vão variando entre passado e presente de forma gratuita, colocando uma microcena de época para depois mostrar outra microcena atual e aí voltar para o passado mais uma vez. E essas cenas não chegam a se complementar nem nada do tipo. É só um recurso de andar junto, que é legal, mas que em excesso talvez não seja tão legal assim.
O bom é que até as bordas da tela mudam quando os períodos mudam, então você não chega a ficar tão perdido nessa troca. Então, pra mim, a narrativa usa de uma forma de contar uma história que eu acho interessante, mas que em excesso me incomodou um pouco. O universo dos quadrinhos de super-heróis é muito rico. Existe muito mais do que Marvel e DC por aí. O problema é que muita coisa tentou se diferenciar das duas maiores editoras, tentando ser uma desconstrução do gênero. E o audiovisual descobriu isso. Séries como The Boys, Invencível, Umbrella Academy e Watchmen são desconstruções do gênero de super-heróis. E o Legado de Júpiter também é. Mas é bem diferente dessas que eu falei, porque ela é uma homenagem aos heróis da Era de Ouro, só que questionando se esse heroísmo é possível na atualidade. Isso é muito bom, porque não é igual a todas as outras, onde tenta fazer dos heróis serem simplesmente vilões. Mas o caso é que talvez, por vir nessa leva de obras de desconstrução, o Legado de Júpiter possa ser muito comparado a essas outras séries. E aí mora o perigo. O Legado de Júpiter tem um pouco de violência sim, mas no limite do necessário. Tem um pouco de ação também, mas não é o foco. O Legado de Júpiter se trata do que o título diz, o legado. É um debate de mudança de geração, e esse choque é o que gera os conflitos na trama. São heróis usando seus poderes pro bem, com responsabilidade. Mas ser herói afeta a vida pessoal deles, afeta a relação deles com os seus filhos. Ao mesmo tempo, os pais sempre querem o melhor para eles. Querem que os seus filhos tenham uma vida ideal, sigam seus ensinamentos, vivam num mundo utópico. Mas às vezes, nem esses pais conseguem chegar nesse status utópico. Os heróis, os pais, passam uma vida construindo um legado para deixar para os filhos, para que eles trilhem esse mesmo caminho. Mas nem sempre essa é a vontade desse filho. Atitudes e ensinamentos da década de 30 talvez não se apliquem em 2020. O código que os pais vivem talvez não funcione numa sociedade atual tão violenta. Mas seria certo quebrar esse código? Então esse choque é muito interessante de acompanhar. Esse debate de ideais, essa guerra ideológica. Ver super-heróis se tratando com um psicólogo, por exemplo, é uma abordagem fantástica. E tudo isso vem auxiliado por um grande desenvolvimento da trama e com os personagens muito cativantes. Praticamente todos eles são, exceto na minha opinião pessoal, pelo menos, o Brandon, o filho do protagonista. E se você conhece o quadrinho, você sabe que num futuro ele pode ser muito importante. Então, ver um personagem não muito carismático agora me deixa com o pé atrás pro que vem por aí. No meio desses pontos positivos, existem outros negativos, de maneira técnica. O CGI é até que ok, mas alguns efeitos visuais, principalmente os movimentos em alta velocidade e os voos, eu particularmente achei bem fracos. Ah, mas parece da série tal que eu gosto. Tudo bem você gostar da série tal, mas isso não faz com que o efeito seja digno de elogio. Na minha opinião, é bem fraco. Mas, como eu falei, o CGI até que é ok, então disfarça um pouco. A série tem algumas barrigas desnecessárias, principalmente na trama do passado. E tem uma coisinha que deixa a trama muito previsível. No quadrinho, a gente sabe logo nas primeiras edições, pelas atitudes do personagem, quem é que cria todo o conflito nesse mundo. Quem vai ser o, entre aspas, vilão por trás de tudo. E é por isso que no quadrinho, esse plot twist acontece na edição número 3. Talvez por alongar muito esse assunto na série, isso fica muito previsível, e o fim fica sem impacto. Mas no geral, o Legado de Júpiter é uma série boa pela proposta que traz, mas você tem que tomar cuidado para não ir com uma expectativa de que é uma desconstrução no nível The Boys ou Invencível. Não vai esperando que seja uma série de ação, porque não é. É uma série reflexiva, de conflito de gerações, usando os super-heróis para isso.
Então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.